mas vamos prosseguir. Tem aí briga do STF com o Congresso Nacional, hein? A cúpula do Congresso passou a avaliar que o governo federal e o STF se uniram. Então, governo Lula e STF unidos de acordo com a cúpula do Congresso, mas articulam uma retaliação ao Executivo e ao Judiciário. Os parlamentares pretendem aprovar um pacote de medidas que incluem a limitação dos poderes da Corte e a reprovação de matérias econômicas do Planalto e tornar obrigatório que cada ministro de Estado preste contas bimestralmente à Comissão Mista do Orçamento. O mal-estar escalou, quer dizer, foi lá para as alturas, depois que o STF manteve a suspensão do pagamento das emendas e o governo afirmou que o Congresso sequestrou uma parte do orçamento. Aí parece que vai ser uma briga feia, hein, Diego Tavares? Porque os parlamentares querem suas emendas num ano eleitoral, o Supremo Tribunal Federal questionou, essas emendas não me parecem transparentes mesmo, são emendas que você não sabe quem manda e para onde vai, mas agora tem muita coisa errada no país, o Congresso também vai querer para retalhar, consertar os outros erros. É o que diria o seu José, saudoso motorista da minha perua escolar, na minha infância no Colégio São Luís. Era uma perua Kombi na época, que se andava sem cinto de segurança, era uma outra época, uma Kombi branca, e a gente fazia muita bagunça, pulava no banco, gritava. E ele me dizia, que eu pergunto que eu faço a você, onde isso vai parar? Pois é, Capês, não sabemos. No mérito, eu deixo muito claro, acerta o STF dessa vez. Como você disse, essas emendas não têm qualquer critério de transparência. Um verdadeiro absurdo que se execute parte do orçamento público, como o Congresso pretendia executar por intermédio dessas emendas. Agora, essa é uma notícia daquelas para a gente colocar na prateleira, tal como a questão do crime organizado, das coisas que nós não podemos normalizar. Nós temos um Congresso que custa quase 40 milhões de reais por dia de trabalho. Nós temos um poder judiciário que custa quase 2% do nosso produto interno bruto. E você tem esses poderes atuando diariamente em que sentido? No sentido de perseguir o interesse público, no sentido de resolver os problemas concretos que a sociedade tem, e são muitos. Basta você assistir o Linha de Frente aqui durante uma semana seguida, você vê quanto problema o Brasil tem. Não, os poderes utilizam todo esse orçamento, utilizam o peso das suas canetas, que são canetas pesadas, para fazer esse tipo de conflito, para fazer esse tipo de afronta. E o interesse público nisso fica de lado. O que significa dizer que o Congresso vai fazer retaliação ao Supremo? Significa dizer que o Congresso vai pautar coisas que não interessam ao Supremo Tribunal Federal e vão votar conforme a conduta que o Supremo Tribunal Federal teve em restringir esse tipo de emenda. Não vão votar conforme as suas convicções, não vão honrar os mandatos que nós, enquanto povo, outorgamos a eles nas últimas eleições. Votarão conforme a conveniência política. E pode ser que votassem da forma contrária, caso o STF tivesse liberado esse absurdo, esse escárnio, que são essas emendas PIX, emendas sem transparência, como eu disse aqui. Então, é ano eleitoral, é ano de nós escolhermos os nossos dirigentes dos municípios. Vamos prestar atenção nesse tipo de pauta para fazer uma escolha com quem tem compromisso com o interesse público e não com os interesses políticos do seu partido, do seu grupo político, não com os interesses da instituição que vai passar a ocupar após ser eleito mandatário, enfim, e que isso se repita também em 2026. Porque nós discutíamos aqui o tamanho do peso da máquina estatal brasileira sobre a sociedade, sobre as empresas, sobre o setor produtivo. Ela é pesada, custa muito para o brasileiro. Nós trabalhamos quase meio ano só para pagar imposto, só para manter esse tipo de estrutura que, ao invés de perseguir o interesse público, dedicam o seu tempo a brigas institucionais que não levam o Brasil a lugar nenhum. Maria de Carli, com toda essa confusão, emenda para cá, gastos excessivos para lá, projetos de pauta-bomba, poderes que custam uma fortuna, e a culpa é do Campos Neto, que não baixa os juros. Olha, Capês, eu vou dizer, você falou aqui que o Keynes, ele estava se revirando do túmulo. Agora eu digo que o Montesquieu que está se revirando do túmulo, né? Porque a situação que a gente vê já há um tempo entre os
principalmente o judiciário e o legislativo federal, não é nada agradável e assim, parece aumentar e piorar a cada dia mais toda essa chama de brigas e mal-entendidos que vem ocorrendo e corroendo a nossa democracia, porque no final das contas, quem perde são as nossas estruturas democráticas e a possibilidade de confiança do cidadão comum, que está tão distante do que acontece em Brasília, que não sabe nem sequer o quanto dos seus impostos são direcionados para essas emendas parlamentares aí, essas emendas PIXs, quem perde é o cidadão. Então, assim, é muito triste a gente ver a que ponto chegamos. Mas, nesse caso, eu faço voz aqui ao meu colega Diego, os advogados da mesa, porque, de fato, é alarmante o que a gente tem visto com essa farra orçamentária nas emendas PIX, então muito consistente esse posicionamento do STF diante dessa investigação em cima de toda essa festa orçamentária e falta de respeito com o cidadão. Ana Beatriz Rich, está faltando no Brasil a gente compreender que todo servidor público, desde a mais alta cúpula ao mais modesto servidor, desde a sua cúspide à sua base, está limitado pelos princípios da legalidade, da eficiência, da impessoalidade, da moralidade. Enquanto o Brasil não compreender isso, nós continuaremos sempre sendo um país em desenvolvimento, o país do futuro. São 14 horas e 58 minutos. Capês, eu faço um acréscimo à sua fala, que é necessário que os agentes públicos se lembrem que eles estão agindo não pelos seus próprios interesses, mas pelos interesses da sociedade. Então, eu acho assim, a gente vive hoje um momento de muita instabilidade com relação às nossas instituições. Existe, assim, de forma até um pouco leviana, muita discussão a respeito de manter a democracia, de atentados e de não sei o que e não sei o que lá. Mas este é um episódio em que a gente vê claramente algo que é perigoso para a democracia e para a sociedade, que é exatamente o seguinte, um poder confessadamente, reconhecidamente, dizer que vai se insurgir contra uma decisão que foi tomada e que eu acho que ninguém aqui da mesa consegue discordar. Porque, veja, o Estado brasileiro, ele é pautado, está na Constituição, que ele deve ser transparente com relação às suas contas públicas. Eu falei isso aqui ontem na nossa mesa. Por que quando você é servidor público, o seu salário, cada real que você ganha, está num portal da transparência? E por que cada gasto que é feito por um agente público não está? Isso tem que servir para os dois lados da moeda, porque nós, como sociedades, e até agora a gente estava aqui falando o quê? Sobre os impostos que a gente paga. São os impostos que subsidiam esse tipo de emenda. Eu quero saber para onde o meu dinheiro está indo. Isso é o básico de uma sociedade democrática. Isso é o básico de um Estado transparente e que luta pelo seu povo. E a gente não está vendo isso. O que a gente está vendo são poderes brigando entre si, por si, e não por nós. E esse sim é um grave problema contra a nossa democracia. E atenção, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acaba de liberar para votação, para análise das comissões, a proposta de emenda constitucional que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que demonstra o início de um confronto entre os poderes. Início não, né? A continuação do confronto entre os poderes. Leandro Ferreira, você gosta das emendas PIX? De forma alguma, não gosto de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem uma formação que nos bancos de escola ou na tradição dizem o seguinte: decisão judicial não se questiona, se cumpre, né? E o que o Congresso está fazendo não é nem questionar, porque questionar dentro dos termos em que se pode questionar uma decisão judicial, tudo bem. O problema é que está enfrentando a decisão judicial, enfrentando poderes como a Ana Beatriz e a Maria de Carli colocaram aqui, né? Eu acho que, de fato, deve estar tendo ali, nos filósofos do iluminismo, uma revolta, onde quer que eles estejam agora, né, em relação ao que está acontecendo no Brasil. Essa decisão mesmo de colocar em votação o questionamento das decisões monocráticas é algo que me parece
que essa sim afeta diretamente o Estado Democrático de Direito. E o Capês colocou aqui os princípios da administração pública, estão previstos lá no artigo 37, né, Capês? Caput. Da Constituição, né? A gente tem até uma sigla, né, para facilitar a memória disso, que é o LIMP, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Vai virar professor de cursinho agora? Quer dar aula do cursinho de Direito agora? Eu tive com o professor Marcelo Nerlin uma aula excelente de Direito Administrativo. Então, muito bom. é por isso que eu consigo ler os seus livros, Capês, Meu de Deus. forma tão, com a atenção que É merece. uma troca de serenata aqui, praticamente. O que é isso? Mas é isso aí, pessoal. Publicidade nas decisões. Ficou vermelho. Atenção! Começa a me elogiar muito, fico sem graça.